O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sempre no final do ano litúrgico, e o final do ano litúrgico vai acontecer semana que vem, com a celebração da solenidade de Cristo Rei. Sempre no final vai acabar. Tudo passa, tudo vai acabar. A princípio está assim, a gente fica meio chocado. Mas se a gente pensar, por exemplo, a gente não pensa nisso. Mas quem garante que amanhã nós vamos estar vivos? Quem garante que essa noite nós vamos dormir e amanhã nós vamos levantar? Quem garante para a gente? Alguém pode garantir? Não. A gente pode pensar assim também. Quem de nós aqui vai poder vai viver mais do que 150 anos? Alguém aqui acha que vai viver mais do que 150 anos? Não. Então, o que Jesus, que a igreja pede para nos refletir, que nós reflitamos hoje, é que tudo é transitório. A única coisa que não é transitória é o nosso espírito em Deus, com Ele, por Ele e nele. Então, só em Deus, só nele é que nós somos eternos. Nós não somos passageiros. E aí a gente pode pensar assim, bom, e aí, o que a gente faz? O catecismo da Igreja Católica, ele diz que no final dos tempos nós vamos ter dois juízos. Um juízo é um juízo, o primeiro juízo é o juízo particular. Então, logo após a nossa morte,
nós vamos entrar de Deus, nós vamos diante de Deus, e ali o nosso destino vai ser julgado. E só há duas possibilidades. Logo após a morte, se diante de Deus, ou você vai para o inferno, ou você vai para o céu, pode ir também via purgatório. Mas o destino, logo depois da nossa morte, ele é definido. O céu ou o inferno. Céu, podemos ir para o purgatório, mas quem vai para o purgatório já tem a garantia do céu. É isso que o catecismo nos fala. Então, o primeiro juízo, o primeiro fim do mundo para nós é logo após a nossa morte. E veja que o final dos tempos pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês. Depois, Deus nos fala, o catecismo nos fala que nós vamos ter um juízo final. Então nós teremos dois juízos. Deus fará justiça conosco em duas etapas. A primeira é o juízo particular. Logo depois, imediatamente, você vai ver ali o bem diante de Deus, o bem e o mal que você fez. Ou vai para o inferno, ou vai para o céu via purgatório, ou vai direto para o céu. E é um juízo que quando o mundo acabar, quando a humanidade acabar, se transformar, Jesus fala que nós vamos ser transformados em homens novos, uma terra nova, uma Jerusalém celeste, que a gente não sabe direito o que é, mas a terra e a humanidade como a gente conhece vai acabar um dia. Isso é a palavra de Deus. E nesse juízo, a gente poderia pensar em 4 coisas que esse juízo... Bom, a primeira coisa que a gente pode pensar é o seguinte: se eu já recebi que eu vou para o inferno, para o céu, no juízo particular, por que tem que ter esse juízo final? E é o que o Evangelho hoje fala. Nesse juízo final, nós podemos pensar assim, em quatro coisas das várias que poderíamos falar. A primeira, Deus vai julgar a história da humanidade. Quanta guerra, gente. Quanta gente inocente morreu nas guerras. Quanta gente inocente morreu por ideologia de pessoas que se dizem fazendo bem. E ali, naquele momento, não vai ter mais como ir para o céu ou para o inferno. Você já vai ter isso no julgamento particular, logo depois da morte. Mas ali você vai tomar consciência da história. Quanta gente durante a história fez ideologias, fez guerras, falou mentiras que levaram muitos inocentes. Então ali, cada um de nós vai tomar consciência nesse juízo final do que é, do que foi feito com a humanidade. A segunda coisa que podemos ver assim nesse juízo final é que ali também, no juízo particular, você, diante de Deus, você vai ver teu bem e teu mal. O que você praticou de bem e do mal, e vai ser julgado para ir para um lado, para o inferno ou para o céu. Mas nesse juízo final, no final dos tempos, você também vai tomar consciência
do mal que rodeou a tua volta. Daquelas pessoas, né, que foram às vezes caluniadas, que foram injuriadas e que fizeram bem. Ali você vai tomar consciência disso. Como um caso contrário também. Quanta gente se diz fazendo bem, né? Se acha bondosa, se acha isso e coisa, e faz o mal. Então, nesse momento do juízo final, você também vai ter plena consciência. Deus vai te dar essa justiça. A terceira coisa que a gente poderia pensar é que nesse juízo final, você vai olha que coisa maravilhosa. É nesse momento que você vai ressurgir. A ressurreição do teu corpo vai ser desse juízo final. Ali você ou vai ter o corpo glorioso como Jesus na ressurreição. Você vai ter um corpo glorioso se você for para o céu, ou você vai ter um corpo todo machucado, todo deteriorado, o corpo que é do inferno. É nesse momento do juízo final, desse julgamento final, é que a gente vai ter, Deus vai nos dar esse corpo glorioso. Uma quarta coisa que a gente pode tirar de muitas coisas também desse Evangelho, Jesus, nesse juízo final, no fim dos tempos, você vai tomar consciência da presença de Deus durante toda a tua vida. No juízo particular você não vai ter. Mas no juízo final, você vai ter consciência de todos os momentos da tua vida. Tem vezes que a gente pede alguma coisa a Jesus e a gente fala assim, poxa, não foi atendido por quê? Nesse momento, você vai saber por quê. Nesse momento, você vai saber tudo de bom que Jesus te deu. Todas as graças diárias que Deus te deu, você vai ter consciência disso. Olha só, se nesse juízo final você toma consciência da história, você ganha um corpo glorioso e você vai ter consciência de todo o mal e o bem que envolveu a humanidade em tua vida. Então, o que a gente pode pensar? Bom, eu tenho que me preocupar com o juízo final? Eu acho que não. Jesus deixou claro, né? Ninguém sabe a data nem a hora que vai ocorrer o juízo final. A gente vê o mundo, a gente acha que está perto do juízo final. Mas isso a gente acha, todas as gerações já acham isso há 2000 anos atrás. Né? 2000 anos que a gente acha que está sempre perto do final do mundo. Então, o próprio Cristo pede para que a gente não fique, que saiba isso, né, que a gente comentou aqui, mas que não fique preocupado com o juízo final. Agora, tem um juízo que a gente tem que ter preocupação. Porque, olha bem, se há um juízo final, se há um fim do mundo, o fim da nossa vida pode ser amanhã. Nenhum de nós pode garantir isso. Então, qual é o que a gente tem que se preocupar realmente? O que Cristo quer que nós se preocupamos? Vigiai e orai. Porque o teu juízo, ou seja, aquela decisão, se você vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, aquilo acontece logo após a sua morte. Então, não vamos nos preocupar com o fim do mundo, mas a gente tem que realmente ter uma preocupação muito grande
de como a gente vigia a nossa vida aqui, para que as tentações do mal não invadam o nosso coração. E a gente deve ter uma oração forte, porque orar é conversar com Deus. É aquele diálogo que a gente tem, ou falando, ou dentro do coração, aquela abertura que a gente tem para Deus. E isso, realmente, o fim dos tempos é onde a gente vai conhecer Deus. Mas é no final, no juízo particular, no final da nossa vida, que pode ser daqui a amanhã ou daqui a 100 anos, é que a gente vai ter que realmente prestar conta do bem e do mal que habitou nosso coração. Então, durante essa celebração, vamos pedir essa graça a Deus. Só tem um jeito da gente evitar essas tentações do mal: vigiar e depois orar. Vigiar e orar. Vamos fazer isso, né? É que a gente chegue diante de Deus. Deus fala: pô, vem benditos do meu Pai, entrai no reino que é para você. Não vamos se preocupar com o fim do mundo, mas devemos nos preocupar com o fim da nossa vida. Vamos fazer isso? Vamos. Então vamos louvar e agradecer.